Tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Mas assim, você já ouviu falar de alguém que fez esse pacto? Como é que ele foi oferecido? Como é que funciona essa negociação? Porque eu sempre falo que ninguém me oferece. Em vidas atuais, né, na família mesmo, uma pessoa em comum, né, da família, não é da nossa família, mas família da minha irmã, pela qual, né, casou com fulano, e o pai dessa pessoa fez esse pacto. E disse que ele era muito pobre, né? E fez esse pacto. E realmente esse homem, ele começou a obter muitas coisas, a ter muitas coisas. E ali não tinha religião com ele. Ele não pregava a Deus, ele não ia numa missa, ele não falava a palavra de Deus. E tudo aquilo foi espalhando no bairro, né? Que, o fulano fez um pacto, por isso que ele adquiriu a riqueza muito rápido. E isso vem para filho, vem de filho para filho, agora vai vir para os filhos. Porém, isso acabou se tornando muito real, né? Eu era muito criança na época, né? Inclusive, acho que eu já comentei desse senhor aqui já para vocês. Esse senhor, ele adquiriu muitas posses de terras, casas, propriedades, tanto que nesse bairro onde nós morávamos, ele era quase dono do bairro quase todo, né? Mas uma desgraça muito incomum, porque era um senhor que ele vivia bêbado, chegava em casa, ele espancava a esposa, espancava filho. Então, os filhos, eles não via a hora, assim, de não chegar em casa, né? Temia o horário de ter que ir embora para casa, porque sabia que ia encontrar o pai bêbado e naquela desordem toda de família. Diziam as línguas, né? As lendas, que aquilo era o efeito do pacto que ele tinha feito. E realmente, semanas antes de desencarnar, ele tinha dito, ele confessou para a família, inclusive para a esposa, que ele tinha feito mesmo esse pacto, uma semana antes. E nessa semana, né, que ele desabafou, que ele já estava muito doente, descobriu que tinha câncer, e não aceitando o câncer, ele se suicidou. Tanto que quem encontrou ele fui eu. Né? Tava eu e minha prima brincando ali de pega-pega, esconde-esconde, e nessa de esconde-esconde, a casa da minha mãe era germinada com a casa deles, e aonde a gente resolveu se esconder, que era um depósito que ele guardava as ferramentas, eu quando abro para se esconder da minha prima, eu encontro ele lá pendurado, né? Então, o fim dele foi muito triste. E o pior de tudo, que depois a família... Foi uma desgraça, assim, muito forte na família. Porque os netos... Um dos netos foi... Tava entrando com a moto dentro de casa. Veio um assaltante e metralhou o rapaz. Foram mortes, assim, ocorrendo naquela família. De uma desgraça muito grande. Os netos, perturbação com netos... Inclusive, uma das perturbações que a gente acredita que seja essa sequência, recentemente, o meu sobrinho, ele foi buscar um pão na padaria, né? E tem 2 motos, né? Uma de trilha, que ele gosta muito. Ele foi com a Lambretinha, uma que ele tem desde os 18 anos. E justamente o acidente foi com essa moto, que jamais... É uma moto que não tem condições de correr, né? E, infelizmente, sofreu um acidente na porta do meu condomínio. E ele perdeu a perna, né? Então, a gente... acredita muito que essas maldições dessa família se estendam ainda, né? Traz essa sequência ainda. O filho caçula, para você ter ideia, foi para a praia com a minha irmã e num deslize, a minha irmã foi pegar um lanche, né, e um sorvete, onde ele pediu, na época, essa criança tinha 7 anos, o menino simplesmente morreu afogado. Encontraram ele depois de 1 mês. Então, tudo isso foi, depois da morte dele, do suicídio, foi pegando famílias, né, e padres, muitas pessoas realmente chegou nessa conclusão que era a respeito desse pacto. E foi mesmo constatado esse pacto pela boca dele dias antes, e depois a sequência de desavenças familiares foi tudo ligado a isso, né?
Hoje a família, cada um tem uma sua religião, né? E tenta normalizar a situação. Mas isso, Humberto, eu acredito muito nesses pactos. Eles favorecem o tempo, ganham muito mesmo. Esses pactos, eles ocorrem, mas o preço é muito ardente. Porque você não está só fazendo um pacto com você e com Lúcifer, né? O pacto, ele está sendo bem além, porque a partir do momento que você desencarna de uma morte, de todo aumento, geralmente todas as pessoas que fazem esse pacto nunca é uma morte saudável, sempre vem uma brutalidade, mas o pior de tudo são sequências, porque você ali está contaminando o seu sangue, e a partir do momento que você faz esse pacto, você está sujando, contaminando a todos, né? Que nem esse senhor, ele fez, veio os filhos, os netos e os bisnetos. Se contar tudo o que aconteceu com essa família, foram mortes absurdas. Mortes, assim, pesadas. Esse meu sobrinho mesmo, a gente fala que é um grande livramento, né? Porque que ele fala, tia, é um absurdo. Eu desviei simplesmente uma pedra que desviou o caminho da moto, não estava correndo. Então, não tem explicação, né, para nada. Pra falar, olha, estava correndo. A outra, ele corre, vai, aquele barulhão. É uma lambretinha. Aquelas que não correm nada. E foi daí que ele perdeu a perna. O outro foi morto no portão, baleado. O outro filho foi afogado, né? O outro morreu afogado. Os filhos, um deles hoje vive numa desavença de alcoolismo que está se entregando aos poucos. Então, é uma maldição que vem gerando a família e não tem fim. Então, acaba sendo uma riqueza muito cara, né? Então, é um pacto que existe. Mas acho que a pessoa, antes de fazer esse pacto, tem que pensar muito bem entre a ganância e a consequência. Porque a consequência, ela se torna bem pesada. Então não vale a pena. Não vale. Na minha opinião, não. Porque respalda para pessoas inocentes também. Acaba pessoas da família pagando, né, por consequências que não sabem nem o que está acontecendo. Por tabela, né? Por tabela. Famoso por tabela. Se a gente fizer um pacto aqui, a gente tem que oferecer o que a gente tem de mais valioso. Juliano e Vini, são as duas coisas mais valiosas que a gente tem. Isso. E essa mesa aqui foi cara. São as coisas mais caras. Juliano, Vini, essa mesa e a cortina. Exato. A cortina também até hoje eu fico... Eu acho que o Vini é mais valioso, gente. Porque... Que isso, Júlio? Mas você vê Vini? que a sua humildade te torna mais valioso. Não, é porque eu acho que as coisas que eu faço, gente, se vocês... Tipo, aconteceu alguma coisa comigo, dá pra ensinar alguém. Agora, o que o Vini faz de edição... É muito know-how, né? Tá puxando o saco do Vini é o nosso editor. Ah,